hoje nós vamos fazer um resumo sobre o seminário de escatologia. O que é escatologia? Escatologia é formada de duas palavras: escatos e logos. O que quer dizer essas palavras? Glória a Deus. Então, isso mesmo. Escatos quer dizer último, últimas coisas. Logos quer dizer estudo. Essas duas palavras gregas formam então o nosso estudo como o estudo ou doutrina das últimas coisas, ou do estudo do fim, estudo das últimas coisas. E a escatologia, ela aborda os seguintes temas: estado intermediário, arrebatamento da igreja, grande tribulação, milênio, julgamento final e o estado perfeito eterno. Por que estudar escatologia? Primeiro, porque é necessário conhecer. Uma coisa terrível é a pessoa que é cristão, que frequenta a igreja desde criança e não conhece nada sobre as escrituras, não conhece nada sobre escatologia. E Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13: não sejais ignorantes. O ignorante é um problema, porque ele não sabe. Só que quando ele não sabe o assunto, e ele chega até alguém e diz assim: olha, eu não sei, eu gostaria de aprender, esse tem futuro, esse aí vai dar certo. Agora, terrível é quando a pessoa não sabe e ele julga saber. Ele diz: não, eu sei, ou ele não sabe de nada, faz uma confusão. E no nosso meio, o meio pentecostal, existe muita gente pregando heresia, falando bobagem, porque ele não tem o tempo ou a reverência de sentar-se numa sala de aula para aprender. E eu vou dizer uma coisa que é bem verdade: os maiores professores estão nas salas de aula aprendendo. Cabra bom é aquele que não se conforma com ele faz um curso, aí ele se aprofunda naquele curso, aí ele faz um outro curso de aprofundamento, aí depois mestrado, doutorado, e ele sempre está estudando, então ele sempre está evoluindo. E pessoas assim têm futuro. Alguém falou para mim assim: irmão, essa matéria aí é isso aí, então, escatologia é isso aí que o irmão passou. Eu falei: meu filho, essa é uma matéria para você estudar a vida inteira. Se você quiser se aprofundar nisso aqui, você vai gastar a sua vida inteira estudando escatologia, e vai ficar muita coisa ainda que você não vai conseguir compreender. Eu coloquei uma charge ali, ó. Olha o que a multidão está falando para o cidadão, ó. Você está cercado de ignorantes, saia desse livro com as mãos para cima. O que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa que lê, ela entende. A pessoa que estuda, ela aprende. A pessoa que não quer ler, não quer estudar, não quer pesquisar, não vai aprender. Tem jeito. Então esse é um dos motivos porque nós devemos estudar escatologia, porque é necessário aprender, é necessário conhecer. Coisa mais terrível no meio do povo hoje é quando a pessoa não conhece. Segundo, tem primazia nas escrituras. A primeira palavra profética da Bíblia foi o próprio Deus que disse lá em Gênesis 3:15. O que diz lá? O que diz lá, o irmão Jefferson? Gênesis 3:15. Esse é meu garoto. Isso mesmo. Foi o próprio Deus que disse, lançou a primeira palavra profética da semente da mulher. Não sei se eu posso usar esse termo, palavra profética, mas a primeira profecia foi Deus que falou: olha, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça. Existem mais de 300 referências a respeito da segunda vinda de Cristo no Antigo Testamento. Na maioria das apostilas que os irmãos pegaram está Novo Testamento. Porém foi uma
uma confusão na hora de eu escrever, que eu escrevi errado. É Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento existem mais de 300 referências da segunda vinda de Cristo. Eu pensava, deve ser no Novo. Não, é no Antigo mesmo. Existem mais referências de escatologia no Novo Testamento do que o amor. E a identidade do cristianismo é o amor. Cristianismo sem amor não existe. O amor é a cara do cristianismo. Mas a Bíblia tem mais referência de escatologia do que sobre o próprio amor. Então é uma coisa que se deve prestar atenção. João Batista, ele apareceu pregando uma mensagem escatológica. O que pregava João Batista? Olha bem, arrependei-vos, porque o reino de Deus, o reino dos céus, está próximo. O próprio Jesus também trouxe muita mensagem escatológica. Parecia que a mensagem de Jesus sempre era destinada para que as pessoas se preparassem para o que vinha depois, para o fim, para o amanhã, para o futuro que estava por vir. E você pode tirar uma base disso em Mateus capítulo 24, 25, Marcos 13, Lucas 21, onde estão registrados aí os sermões proféticos, né? Para resumir, do começo ao fim da Bíblia, a Bíblia trata deste assunto. Do começo ao fim. Outro motivo é para não sermos enganados. O apóstolo Pedro escreveu o seguinte: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também falsos mestres, falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E se alguém duvida disso, eu ainda ontem estava olhando o Facebook e eu estava procurando me enganei, olhando o Facebook não, eu estava procurando imagens para montar os slides, e eu vi um camarada assim, com a Bíblia assim: não creia nesse livro, esse livro é contra a família, e colocou uns besterol ali. Eu falei, nossa. E eu li um artigo inteiro de um camarada que colocou um monte de dúvidas assim sobre a credibilidade da Bíblia. Eu falei assim: se o camarada não tiver uma base forte nas Escrituras, se não é alguém que estuda a Bíblia, lendo esse artigo, ele desvia. Então, no meio da igreja também tem surgido falsos ensinadores. No meio da igreja, entre aspas, né? No meio evangélico, vamos dizer assim, no meio cristão, tem surgido heresias que é de arrepiar o cabelo. Se a pessoa não tiver um tempo estudando realmente as Sagradas Escrituras, ele vai acabar se enganando. E Jesus disse: ó, cuidado, cuidado, não vos enganeis, tende cuidado, cuidado. A escatologia também traz uma certeza da vida após a morte, que é uma das perguntas que mais assola a humanidade. Existe vida após a morte? Existe vida após a morte? E até alguns afirmam que existe, outros afirmam que não existe, mas sem uma certeza convicta, pois a Bíblia, ela nos dá essa certeza. O estudo da escatologia, ela nos dá essa certeza. Veja só o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o versículo 13 ao versículo 15. O que vai acontecer com os salvos? Os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão. Mas ali ele tem uma explicação. Ele está dizendo por que é possível ressuscitar. Porque Cristo, Jesus, já ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, ele já nos deu a certeza. Tem um outro trecho da Bíblia que eu não marquei aqui, mas que Paulo está falando assim: porque se Cristo não tivesse ressuscitado,
Então a nossa esperança era vã, mas Cristo ressuscitou, e se Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Então a igreja tem certeza. Aquele que estuda escatologia, ele não pensa que talvez há vida após a morte. Não, ele tem certeza que há vida após a morte, e que mesmo que ele morra hoje, amanhã ou daqui 10 anos, quando ele chegar o dia do arrebatamento, ele vai ressuscitar. Os salvos vão ressuscitar no arrebatamento. Eles aguardam o arrebatamento. Quem morreu em Cristo está aguardando o arrebatamento. Aquela história de que está não sei na onde, não, está aguardando o arrebatamento. Está aguardando o arrebatamento. Os ímpios, o que acontece com os ímpios? Morreu sem Cristo, vai para onde? Para onde vão os ímpios? Para o inferno. E vão ficar lá até quando? Até o juízo final. Os ímpios, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 12 e 13, fala que os ímpios então vão ressuscitar e vão enfrentar o trono. E lá no trono, a coisa vai ficar bem complicada, diante do trono branco. Nós vamos estar vendo um pouquinho mais para frente depois. Também o reconhecimento dos sinais da vinda de Cristo. Os irmãos são sabedores que Israel, o povo de Israel, eles foram lançados para fora da sua terra no ano 70 depois de Cristo e ficaram sem nação. Só que esses acontecimentos nos livros de Jeremias, Ezequiel, eles estão detalhadamente profetizados, que eles seriam espalhados por todo o mundo. E o povo de Israel era sabedor dessas profecias. Porém, se eles acreditavam, davam crédito ou não, eu não sei. Eu só sei que chegou um dia em que o general romano Tito cercou Jerusalém, destruiu a cidade, derrubou o templo, acabou com tudo, e os judeus foram espalhados por todo o mundo. E é exatamente isso está escrito, que seriam espalhados por todo o mundo. Mas lá em Isaías capítulo 66, versículo 8, tem uma profecia a respeito do povo de Israel. Quem poderia acreditar numa coisa dessa? Quem acreditaria nisso, que uma nação ia nascer num dia? A profecia estava lá, aguardando o cumprimento. No dia 14 de maio de 1948, o povo foi decretado o Estado de Israel. E de lá para cá, as coisas só estão se endireitando para o povo de Israel. Cada dia que passa, o relógio de Deus avança para o final. Quando eles retornaram como nação, o arrebatamento ficou mais próximo. Então, quem estuda a Bíblia, quem estuda escatologia, sabe dessas coisas. Agora, se você sair perguntando no meio dos crentes, o que aconteceu no dia 14 de maio de 1948? Eu sei lá, aconteceu tanta coisa. Alguns vão dizer, eu vou saber, eu nem vivo era, rapaz, nem tinha nascido. As pessoas não têm ideia disso, mas quem estuda sabe. A Bíblia também fala que serão como os dias de Noé. Por quê? Por que serão como os dias de Noé? Isso, está escrito lá: comiam, bebiam, davam-se em casamento e viviam como se não houvesse amanhã. Eles viviam a vida sem se preocupar com o amanhã. Eu não acho que não, hein? Acho que não se refere, esse texto não se refere à homossexualidade, né? Se refere a... Eles não estavam nem ligando, a vida era... Eu só sei de uma coisa: o povo lá dos dias de Noé, se fossem colocados junto com o povo de hoje,
Eles iam clamar por misericórdia: tira nós daqui, leva nós de novo lá para morrer afogado, que lá era mais tranquilo. O povo deu. Não, eu não perco tempo assistindo carnaval, mas eu só dei uma passada pelo jornal, estava um carnavalesco falando. Eu ouvi 2 palavras que ele falou e vi a fantasia dele, eu já tive que pular. Não dá mais, não dá, não tem condições. O que eu não consigo entender é como que um crente que diz que está esperando a vinda de Jesus vai vir buscar o seu povo, para o olhão na frente do carnaval e fica admirando, como se fosse algo muito criativo. Ixi, nem me fale. Não, se fingir de tolo é uma coisa, agora ser mais tolo que os tolos aí é outro departamento. Também falou sobre a multiplicação da iniquidade em Mateus capítulo 24, versículo 12. E isso é uma realidade muito séria. Nos dias de hoje a iniquidade está multiplicadíssima. Falou sobre a multiplicação da ciência em Daniel capítulo 12, versículo 4. Está dizendo que a ciência nos últimos dias se multiplicaria e os homens correriam de uma parte a outra do planeta. Quando foram profetizadas essas palavras, não havia uma possibilidade do cumprimento dessas. Como que um homem correria de um lado para o outro? Era muito difícil. Até mesmo se você ler a história dos grandes missionários, para eles se deslocarem de um estado para o outro, demorava muito tempo. Eram dias de viagem para você se deslocar de um país para o outro, pegar um navio, era semanas, meses de viagem. Agora hoje não, meu irmão. Hoje você está aqui, já está do outro lado. Essa live que está sendo transmitida aqui pode estar sendo ouvida lá nos Estados Unidos, na África. A coisa acelerou de um jeito tão. A ciência ela se multiplicou um absurdo. E é claro, se os cristãos souberem usar a tecnologia que tem, eles podem usar essa tecnologia em favor da pregação do evangelho. Mas o que está acontecendo não é bem isso, né? O que está acontecendo é que a tecnologia está dobrando os crentes, está empurrando para dentro de casa, está enfiando cada vez mais para dentro, e tem gente morrendo na própria sala. A coisa está complicada. Tem filho morrendo dentro do quarto, o pai não tem tempo para ver o que o filho está fazendo. Isso tudo é prenúncio da vinda de Cristo, a multiplicação da ciência. Falou sobre falsos cristos e falsos profetas. Algum comentário? Desnecessário. Fomes, terremotos, guerras, rumores de guerras. Isso quase todo dia está passando na TV. Terremoto lá, tsunami lá, maremoto lá, furacão. Tá. A verdade, a natureza parece que está gritando aos ouvidos dos homens: Jesus está voltando! E os homens estão se fazendo de surdos. Também é um sinal que nos últimos dias seria derramado sobremaneira o Espírito Santo. E o Espírito Santo está sobre toda a carne. Está tremendo o que está acontecendo. A ação de Deus no meio da igreja. Homens cheios de Deus. Não porque eles são melhores, mas porque é um propósito de Deus. Que na verdade os cristãos antigos eram melhores do que os de hoje. Mas parece que o mover de Deus de hoje parece ser maior que nos tempos antigos. Pessoas simples se tornam uma potência na mão de Deus. Onde vai passando, milagres e milagres vão acontecendo. Isso também é sinal da vinda de Cristo. E também Paulo, falando para Timóteo, falou sobre os tempos difíceis. E essas eu ia falar qualificações, não. Essas deficiências de caráter que estão em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5. Quem tiver tempo, leia. E quando você estiver lendo, você vai estar vendo que é o retrato dos dias de hoje. Hoje mesmo eu estava vendo uma discussão sobre as autoridades eclesiásticas no Brasil e no mundo. E as pessoas revoltadas, dizendo que pastor é símbolo de alguém que quer pegar dinheiro do povo, e assim por diante. Então,
existe muita heresia no meio, homens sem Deus, sem afeição, sem bondade, sem temor, sem nada, e está introduzido no meio dos cristãos. Quem que vai ser salvo? Quem vai ser arrebatado é quem nasceu de novo e tem uma vida com Deus. Não adianta negar essa realidade. Não dá para você alterar as escrituras. Não dá para você dizer, não, mas eu fiz um curso. Eu fiz o curso como ser salvo, e eu tirei nota boa, então eu sou salvo. Coitado. Também estudar escatologia traz consolação. Explica para mim esse versículo aí, ó. 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 17. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Alguém tem uma opinião? O que quer dizer isso? Se ninguém disser, eu vou ter que dizer. Posso falar? Posso? O que esse versículo está dizendo? Está dizendo que as tribulaçõezinhas que você passa, os levantezinhos que você tem, os problemazinhos que você tem, por mais que você ache que isso seja grande coisa, mas é muito pequenininho comparado à glória que Deus tem. E até quando você vence essas dificuldades, quando você vence essas adversidades, está gerando para você galardão, está gerando glória, está gerando honra lá em cima. Agora, quando a pessoa vem uma brisa, ele diz que é uma tempestade, um anãozinho dá um grito, ele sai correndo dizendo, um gigante está me afrontando. Aí é complicado. E também no nosso texto chave, né, de Tessalonicenses, está dizendo, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, estudar escatologia, aprender a respeito das escrituras, nos traz esperança. Aprender a respeito daquilo que nós vamos desfrutar com Deus, sobre escatologia, sobre esse ensino, ele nos traz um consolo, uma certeza, uma convicção, e nos mantém preparado para o dia do Senhor. O arrebatamento. O que é arrebatamento? Arrebatamento vem da palavra harpazo, citada 14 vezes no Novo Testamento, e ele tem o sentido de roubar, arrastar, carregar para longe, ou levar embora com o uso de força. Esse é o sentido da palavra harpazo. E no nosso caso, nós sabemos que nós seremos levados daqui, e esse povo que persegue a igreja só vai ver a gente de novo se eles sobreviverem na mão do anticristo, quando ele voltar em glória, né? Como será o arrebatamento? Jesus virá nas nuvens. Quanto tempo vai levar o arrebatamento? Tipo, ele acabou de arrebatar 10 vezes aqui. É muito, mas muito rápido. O arrebatamento é assim, foi? Estava preparado? Um detalhe muito importante é que não tem um outro arrebatamento. É o arrebatamento. Estava pronto, foi. Não estava, ficou. Simples assim. Vai ser num abrir e fechar de olhos, está na Bíblia. É bíblico, não é uma coisa inventada. Já era. Ninguém sabe o dia e a hora. Ainda que tentem adivinhar, ainda que façam contas, ainda que façam cálculos e cálculos, mas ninguém sabe o dia e nem a hora. Quando menos se esperar, Jesus vem. E ainda que Jesus parece que queria dizer, eu vou deixar vocês fazerem contas, eu vou deixar vocês se quebrarem fazendo contas, e eu vou vir na hora que vocês nem imaginam.
Quanta gente já profetizou que Jesus vinha e se enganou. Tem até uma grande denominação cristã que foi fundada em cima de uma profecia. O camarada disse: Jesus vai vir em tal dia. Aí chegou o dia, Jesus não veio. Ele saiu para fora, o povo tinha vendido tudo o que tinha, estava tudo esperando. Ele chegou lá e falou: gente, eu me enganei, eu fiz as contas erradas, mas agora eu estou com a conta certa. Jesus vai vir tal dia. Jogou uma data posterior. E o povo de novo se reuniu tudo naquele dia, com vestes brancas, venderam tudo, e agora a multidão era maior ainda. Jesus vai vir. Passou o dia, Jesus não veio. Então ele saiu lá na porta e disse: gente, eu me enganei, eu estou me retratando, queimem os meus livros, não escutem nada do que eu disse, a partir de hoje eu estou me retratando publicamente. Só que daí uma senhora arrebanhou esse povo e veio com uma ideia de que naquele dia Jesus não iria voltar a buscar a igreja, mas ele estava saindo do santo para o santo dos santos lá em cima. E daí esse povo acreditou. Forte, né? E se criou uma igreja muito poderosa. E nessa igreja tem doutores. E foi criada em cima de profecias, né? Sobre a vida de Jesus. Imagina. Primeiro, Jesus virá nas nuvens, não vai descer na terra. Jesus vai dar uma ordem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. O arcanjo já sai e os anjos saem em guarnição deste acontecimento. Isso está tudo aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 16. A trombeta soa. A trombeta ela está soando para convocar quem? Salvos. A trombeta ela está convocando os salvos para se apresentarem a Cristo. Quem não é salvo não vai ouvir a trombeta. Essa trombeta é somente para os salvos. Também, no mesmo versículo 16, está escrito que os mortos ressuscitam. Somente aqueles que morreram em Cristo é que ressuscitarão. Aqueles que morreram sem Cristo continuam sepultados, continuam mortos. Não é a hora deles ainda. Vai receber um novo corpo, é isso? Um corpo transformado. O mesmo corpo, porém transformado. Eu fiz aqui, nós estudamos essa parte aqui, onde estão os mortos. Bem básico, né? E ainda que muitos não tenham noção, mas sobre isso. Antes da ressurreição de Jesus, no lugar chamado Hades, havia uma repartição, um abismo separava o seio de Abraão do lugar de tormento eterno. Os que morriam salvos iam para o seio de Abraão. Aqueles que eram ímpios iam para o lugar de tormento, como é descrito bem fácil na parábola do rico e de Lázaro. Ainda que alguns digam que isso é uma parábola, então não deve ser, não pode ser usada como base de doutrina. Porém, há uma grande quantidade de teólogos que afirmam que não é uma parábola e sim uma narrativa. E se for uma narrativa, então... Mas mesmo que fosse uma parábola, meu irmão, Jesus nunca contou fábula. Aquilo que Jesus falava era sempre verdade. Em Jesus não há mentira. Jesus não ia usar uma coisa que não existe para ilustrar uma verdade. Jesus não trabalha assim. Todas as parábolas que Jesus contou, elas estão firmadas em verdades, em coisas verdadeiras. Não tem feijão conversando com árvore, passarinho que tem... Não, é tudo dentro da realidade. Jesus nunca usou uma expressão mentirosa, uma falácia mentirosa. Tudo é dentro da realidade. Então, é possível que realmente esse lugar existia e que lá estava o rico e lá estava Lázaro. Porém, quando Jesus ressuscitou, o que aconteceu? O que aconteceu com o seio de Abraão
quando Jesus ressuscitou? Foi levado para o terceiro céu. Então, depois da ressurreição de Jesus, os salvos agora aguardam no paraíso. O que eles fazem lá? Eles aguardam. Aquela história de que lá no paraíso tem culto e que todo mundo está cantando e fazendo o maior fervo lá, isso é mentira. Isso não condiz com a Bíblia, não é real. Eles estão esperando o arrebatamento. Quando o arrebatamento acontecer, estão esperando. Estão no paraíso esperando o arrebatamento. Por quê? O corpo deles está onde? Está na terra? O corpo já foi redimido? Não, o corpo está aqui. Eu creio que sim. Eu creio que estão conscientes, estão lá, mas não estão absolutamente cantando, tocando harpa, não. Estão em paz, estão tranquilos. Paulo, explique isso para mim. Eu não tenho como explicar, meu irmão. Tem coisas na eternidade que estão além da nossa compreensão. E os ímpios, onde é que vão? Os ímpios continuam indo para o Hades. Nós estudamos aqui sobre o inferno e até colocamos um vídeo. Alguns acreditam que o inferno é no centro da terra e tal. Porém, gente, o inferno é um lugar espiritual, não é um lugar material. Porque se o inferno fosse no centro da terra, com tanto de ímpio que já nasceu e morreu e foi para o inferno, a terra é pequena para tanta gente. Então é um sentido figurado. O inferno é para baixo, então eles descem para o inferno. Já disseram também que o centro da terra é mais quente que o sol. Então, existe muita especulação a respeito disso, mas porém, os ímpios estão no inferno. Quando é que os ímpios vão ressuscitar? No final do milênio. Quando acabar o milênio, aí os ímpios ressuscitam para o juízo final. Ressuscitam com um novo corpo, certo? Não. Ressuscitam com um corpo de pecado, porque o seu corpo não foi redimido. Eles não aceitaram a redenção do corpo. Então eles ressuscitam com o mesmo corpo que morreram. Você estava tudo quebrado, ressuscita tudo quebrado. E continua quebrado para sempre. Depois da sentença deles, uns serão salvos e outros não, certo? Não. Serão todos para o lago de fogo. Não existe salvação. Olha, depois da ressurreição dos mortos, aí a Bíblia diz: depois nós, os que ficarmos vivos. Veja bem, ressuscitam os mortos, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Quantos dias vai levar do momento em que eles foram transformados, os mortos ressuscitaram, até o dia em que nós seremos arrebatados? Será no mesmo momento. É só uma maneira de expressar. Só uma maneira de expressar. Os mortos ressuscitam, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Mas é tudo, será num segundo, meu irmão. É milésimos de segundo, então é muito rápido. Seremos arrebatados. Eu que tenho, se eu não tiver arrumado os dentes até lá, se Deus quiser eu posso ter arrumado. Mas se eu não tiver arrumado os dentes até lá, nesse dia eu vou receber uma dentadura nova. Alguém disse que os banguelas não vão entrar no reino de céu. Eles vão ter dente na hora de ser arrebatado. Receberá um corpo transformado, corpo imortal, incorruptível, assim como é o corpo de Cristo. Está lá a referência em 1 João capítulo 3, versículo 2. Nós seremos como Ele é. Teremos um corpo transformado, um corpo redimido. O pecado não pode mais tocar esse corpo. Esse corpo agora, ele é um corpo transformado, glorificado, incorruptível. Não se deteriora, não se gasta com o tempo, não fica velho nem mais novo. Uma coisa que não foi falado nos dias que nós tivemos aqui passando o estudo, é que é o seguinte: no céu, na Nova Jerusalém, ou no dia do arrebatamento, não existe criança e nem velho.
Não existe isso. Isso é coisa nossa, coisa de mortal. Mortal é novo, é velho, é meia idade. Como diz um amigo meu, um pé na cova. É coisa de mortal. Mas lá não, seremos um padrão. Todos serão mais bonitos, isso eu posso garantir. Todos. Já que o pecado... Não, inferior ou superior, eu não acho que não se aplica, porque quando Jesus diz, serão como anjos. Então, eu posso afirmar uma coisa, né? Como nós tivemos experiências que os anjos não tiveram, nós poderemos se gabar acima disso, né? Nós tivemos uma vida com o sangue, que é uma coisa que os anjos não conhecem. Nós vencemos as lutas e adversidades. Nós teremos algo a mais. Mas superior, inferior, não posso dizer. Opa, mas um serafim, misericórdia. Quem será arrebatado? Amém. Opa, já temos dois. Os que vão ser arrebatados são os que nasceram de novo. A pessoa pode frequentar uma igreja 300 anos. Se ele não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, ele não vai ser arrebatado. Porque não é o fato dele pertencer a uma denominação evangélica, não é o fato dele ter uma credencial de membro, de obreiro, de bispo, de apóstolo, de patriarca, de semideus, sei lá o que. Ele precisa nascer de novo. E as igrejas antigamente faziam muita campanha de libertação e tal. Hoje está precisando fazer de novo, mas não para quem está lá fora, está precisando fazer para quem está dentro da igreja. Porque a maioria das pessoas que estão dentro da igreja não nasceram de novo. Não é só isso, é ter um encontro com Jesus. Depende do tempo. Depende do tempo que levou isso. Eu acredito, porque a Bíblia está dizendo assim, ó, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado. Então o crer vem primeiro. Esses dias alguém disse assim, olha, fulano vai se batizar. Eu falei, mas ele já creu? Porque tem pessoas se batizando sem crer. Eu acredito que a pessoa precisa ter, para ser salvo, precisa se encontrar com Jesus. Independente se ele foi batizado ou não, ele precisa ter um encontro com Jesus. Por quê? Porque quando a pessoa tem um encontro com Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro dele. Então, se é necessário batizar, sabe o que ele faz? Se batiza. Por que ele vai ficar criando o caso se o Espírito Santo já mora dentro dele? Ele é guiado pelo Espírito, então o Espírito vai levar ele a ser batizado. Se a pessoa é guiada pelo Espírito e não quer se batizar, existe uma coisa errada aí. Não entendi. Já é salvo, já é salvo. Tanto que o ladrão estava lá na cruz e ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ninguém desceu ele para batizar no rio e colocou na cruz de novo para subir. Então ele já foi. Alguém até usou um argumento assim, que Jesus é a água da vida. Então ele foi batizado, porque a água da vida caiu sobre ele. Pode usar o argumento que quiser, mas a realidade é que ele foi salvo. Então, quem será arrebatado? Quem nasceu de novo e que vive em comunhão com Cristo. Isso é fato. Se a pessoa não tem comunhão com Deus, ele não será arrebatado. Não tem como. Como é que um ímpio vai morar no céu? Como que uma pessoa que não conhece Deus, não conhece Bíblia, não conhece igreja, não conhece os irmãos, não tem amor, não tem comunhão com ninguém, vai ser arrebatado, gente? Não, ele precisa ter comunhão com Deus, ele precisa ter vida com Deus. Tem crente que não ora nunca, não ora nem na hora da oração na igreja. O pastor está orando, ele está, ai meu Deus, não sei para que levar 10 minutos de oração, Jesus, eu estou, ai meu Deus. Nem na hora da oração coletiva na igreja ele ora. Ele não ora em particular, ele não ora coletivo.
a gente precisa ter uma vida de oração. Seja 2 minutos, 5 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 5 horas, 20 horas, eu não sei, mas precisa ter uma vida de comunhão com Deus. Jesus, que é Jesus, tinha uma vida de comunhão com Deus, saía para orar em secreto. Por que a gente se acha melhor do que Jesus e não quer orar? Então, precisa ter comunhão com Cristo para ser arrebatado. Ninguém me tira disso. O que acontece após o arrebatamento? Para os salvos, vão para o tribunal de Cristo. Primeira coisa, vão para o tribunal de Cristo para receber o galardão. O galardão será recebido conforme a fé de cada um, né? Pessoas de fé receberão, pessoas que não têm fé, não. É pelas obras realizadas por meio do corpo. Enquanto você está vivo e está trabalhando, e não usando a fé, trabalhando, aí você vai estar construindo galardão. Porque tem pessoas que pensam que é através da fé. Não, eu fiz a obra pela fé, irmão. Eu ajudei pela fé, eu contribuí pela fé, eu enviei pela fé, eu fui pela fé. Não, não é esse negócio. É fazer, tem que acontecer. A igreja não vive só de fé, a igreja vive de obra. As pessoas são salvas se alguém vai até ela e diz: Jesus te ama. Se eu ficar aqui orando a vida inteira, Deus envia um anjo para dizer no ouvido dele: Jesus te ama, não vai acontecer isso. É por obra. Haverá quem fique sem galardão. O próprio texto diz que as obras vão se queimar. Vai passar pelo fogo, vai se queimar todas as obras. O camarada será salvo, porém não terá galardão. E na nossa geração, eu acredito que muita gente será salvo sem galardão. Porque hoje existe muito interesse, muita motivação errada. O que conta muito no tribunal de Cristo é a motivação certa. Por que você está fazendo? Não haverá condenação. No tribunal de Cristo ninguém vai ser condenado. Depois de arrebatado, está salvo. Pode acontecer de não receber galardão, mas é salvo. Depois disso nós vamos para as bodas do Cordeiro. Está lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 7 e 8. Bodas quer dizer banquete, núpcias, casamento. Então é a consumação da união entre Jesus e a igreja. É nesse momento que está acontecendo. Será o encontro dos salvos. Todos os salvos de todos os tempos se reunirão neste lugar. Jesus vai apresentar os seus. Lá ele prometeu para os seus discípulos que iriam apresentar. Ele vai estar fazendo essa apresentação nas bodas do Cordeiro. E aqui na terra acontece a tribulação e grande tribulação. Quanto tempo demora? Quanto tempo será o período da tribulação e grande tribulação aqui na terra? 7 anos, divididos em 2 partes de 3 anos e meio. Daniel capítulo 9, versículo 27 diz assim, ó: e ele firmará uma aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel capítulo 9, versículo 24, está escrito assim, ó: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Qual povo? Povo de Israel. Essas 70 semanas estão determinadas para o povo de Israel e sobre a sua santa cidade, Jerusalém, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão da profecia, a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Terça-feira passada nós estivemos aqui estudando uma lição inteira sobre isso, sobre as 70 semanas de Daniel. Aqui está, nesse gráfico aqui, está descrito como é dividida essas 70 semanas de Daniel. Vamos ver se os irmãos que estavam aqui se lembram. Como é que é dividido essas 70 semanas, irmão Jefferson? Como é que é dividido essas 70 semanas? Nesse gráfico amarelo aqui, nesse pedaço amarelo aqui, quantas semanas tem? São 70. Vou te ajudar. Nesse gráfico verde aqui são 62 semanas. Opa, ele é bom de conta. Ainda bem.
67 semanas está determinado até o decreto. Se nós lermos ali o Daniel capítulo 9, do versículo 24 até o 27, nós entenderíamos melhor. Mas como não temos tempo, eu vou dar uma explicada rapidinha. Daniel estava lendo o livro do profeta Jeremias, e ele descobriu que o povo de Israel estava num cativeiro de 70 anos, e ele foi orar a Deus pedindo auxílio, pedindo socorro, pedindo a intervenção de Deus, o perdão dos pecados, e Deus mandou o anjo com a resposta. E esta foi a resposta do anjo para Daniel no versículo que nós lemos: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Nas 7 semanas aqui, até o decreto da reconstrução da cidade de Jerusalém. Depois 62 semanas que vão até a vinda do Messias. Quando Jesus veio, andou entre os homens. Quando ele morreu na cruz, parou o calendário. Aqui, até o Messias, são 69 semanas. Mas Deus disse 70. E deu 69. Falta uma. Mas porém aqui, nesse momento, na morte de Cristo, Deus parou de tratar com o povo de Israel e começou a tratar agora com a igreja. Então a igreja é o quê? Ela é um parênteses na história de Deus com Israel. É um período que é chamado de o período dos gentios, o período da plenitude dos gentios e etc. São para todas as nações. Deus para de falar com Israel, para de tratar com Israel e agora trata com a igreja, que são todas as nações. Tanto que o apóstolo Pedro achava que a igreja seria formada somente de judeus. E quando ele foi enviado à casa de Cornélio, ele não queria ir. Ele achava que não dava, porque não era judeu. Então Deus deu uma visão para ele, ele viu todo animal impuro no lençol, e Deus disse: mata e come. Ele falou: jamais comi coisa impura, jamais toquei em algo impuro. Aí Deus falou para ele: não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Deus estava dizendo: agora é com todas as nações, de todos os povos, todos mesmos, aqueles que se convertem a Cristo, que aceitam a Jesus. Nós estamos no período da graça, período dos gentios. Todos estão alcançando salvação. Porém, Jesus veio, morreu e subiu. Mas ele disse: eu vou voltar. O período da igreja vai até onde? Até o arrebatamento. Quando o arrebatamento acontecer, aí começa o relógio de novo de Israel, começa a última semana, que são 7 anos, que nós lemos aí em Daniel capítulo 9, versículo 27, aonde vem o assolador e faz uma aliança com muitos, e na metade da semana ele quebra, que são a semana é dividida de 3 anos e meio e 3 anos e meio. Na metade da semana ele quebra o acordo, aí vira uma perseguição terrível, aí começa a morrer judeu, morrer tanta gente. A segunda metade vai ser bem mais tensa. A igreja vai passar pela tribulação? Não? Mas nós temos algumas bases aqui para isso, que não foi passado também durante o estudo. Primeiro, Noé e sua família subiram na arca antes do dilúvio. Eles não participaram do dilúvio, daí no meio do dilúvio pularam dentro da arca e foram embora. Não, eles subiram antes. A igreja arrebatada terá que voltar com ele. Nós estudamos aqui em Zacarias capítulo 14, versículo 5, que quando Jesus retornar, ele vai retornar com todos os seus santos. Como é que Jesus vai retornar com esse povo que ainda não subiu? Então, a igreja precisa ser arrebatada para poder voltar com ele. A igreja não vai passar pela tribulação. Segundo, Ló e sua família foram tirados antes da tribulação. Está tudo base bíblica ali, ó. Gênesis capítulo 19 e versículo 16. Eles saíram da cidade, depois a cidade foi destruída. Isaías capítulo 57, versículo 1,
Deus está dizendo: o justo é levado antes que venha o mal. Dava para nós ler todo o versículo, mas falta de tempo. Isaías capítulo 57, versículo 1. Deus está dizendo que vai arrebatar, que vai tirar antes que venha o mal. Também, lá em Lucas capítulo 21, versículo 36, há uma promessa de escape para os salvos. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, está escrito que Deus não destinou nós para a ira. Então nós não vamos passar pelo período da tribulação, porque o período da tribulação é o período em que a ira de Deus será derramada sobre os homens. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, diz que Deus guardará da tentação, da tribulação que há de vir sobre os homens. João viu a igreja no céu antes dos juízos da tribulação. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Então se a igreja está lá, como é que a igreja está aqui? Se a igreja está lá, não pode estar aqui. Ou ela está aqui ou está lá. Então, a igreja tem que ser arrebatada. Essa semana de Daniel que nós estudamos agora, ela é referida ao povo de Israel e não à igreja. Então quando a igreja for tirada, Deus volta a tratar com o povo de Israel. E Deus não pode tratar com o povo de Israel e com a igreja. Então tratando com o povo de Israel aqui e com a igreja aqui. Não. Deus está tratando com a igreja agora. Quando a igreja for arrebatada, Deus volta a tratar com o povo de Israel. Então é mais uma base para que a igreja seja arrebatada antes da tribulação. O povo de Israel são os judeus, lá de Jerusalém, que estão lá perto da faixa de Gaza, que tem guerra direta. Aquele é o povo de Deus, que Deus escolheu lá no passado. A revelação do anticristo é só após a igreja ser tirada. O anticristo não se revela enquanto a igreja estiver aqui, enquanto o Espírito Santo estiver aqui. Enquanto a igreja estiver aqui, não tem como. Alguns alegam que é o Espírito Santo, outros dizem que é a igreja. Eu particularmente acredito que é a igreja. Enquanto a igreja está aqui, o anticristo não pode se revelar. Ele só vai se revelar depois que a igreja for tirada. Está lá em 2 Tessalonicenses. Eu vou passar um dia inteiro falando Tessalonicenses, para mim poder soltar essa palavra, porque toda vez ela enrosca. Aí, lá está escrito assim: há um que o detém, mas quando for tirado, aí ele vai. Talvez o anticristo já esteja vivo entre nós, talvez já esteja fazendo os seus planos, talvez o diabo já esteja soprando nos seus ouvidos os seus argumentos e ideias, porém ele não pode assumir o controle ainda. A tríade satânica, assim como nós cremos que existe uma trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, existe a tríade satânica, que é Satanás, que significa adversário. Esse já está trabalhando e já está conduzindo tudo para o fim, para o Armagedon, para a perseguição da igreja, e ele será o promotor desse levante final. Sempre é ele. Segundo o anticristo, a besta que subiu do mar será um governo mundial, um homem que governará o mundo inteiro. E esse homem, ele será levantado politicamente. Se vocês lerem o livro do Apocalipse, estudarem, vocês vão ver que será uma pessoa que será levantada politicamente. Eles vão dizer: este é o homem que vai resolver todos os problemas da terra. Não será uma pessoa assim, nada a ver. Será uma pessoa que convencerá muitos. Será de fácil convencimento. E o terceiro da tríade satânica é o falso profeta, a besta que subiu da terra. Será uma autoridade religiosa, fará sinais e promoverá a marca da besta. Alguns aí jogaram pedra em meio mundo de religioso, né? Porém, ninguém pode afirmar nada ainda. Vamos esperar.
Na verdade, a igreja nem vai ver isso aqui. A igreja vai estar lá no céu com Jesus. A marca da besta. A marca da besta não é qualquer coisa. Ela é uma marca que identifica o anticristo. Então não tem motivo para a igreja andar desesperada aí. Ai meu Deus do céu, comprei um sabonete e tinha uma marca diferente. Ai, a minha casa é número 665, quase a marca da besta. Gente, o meu telefone, eu não quero esse telefone não. Vixe, 7666, o final não quero não. Troca o número, não quero esse número. Então, tipo, essa marca, ela identifica, assim como você, por exemplo, você tem uma boiada e tem uma marca sua. Você marca os bois. A sua marca. Quem vê aquele boi pertence a fulano, porque tem a marca. Essa marca, ela identifica o anticristo. Quem vê a marca diz, esse cidadão já é, vamos dizer assim, vou usar uma palavra moderna, já é cidadão mundial. Porque o 6 é número de homem, o 7 é número de Deus, número de perfeição, o 6 é número de homem. Então 666 quer dizer a imperfeição máxima. É a imperfeição máxima. É o máximo que o homem pode chegar. A marca é um número e não uma representação. Por exemplo, tem um monte de cristão desesperado aí com microchip, achando que é o microchip. Fala, não, o microchip é a marca da besta. Não, o microchip não é a marca da besta. O microchip é um microchip e vai ser usado pelo anticristo com certeza. Se eu fosse o anticristo, eu ia querer que as pessoas usassem o microchip, porque através do microchip eu encontro todo mundo. Quem não aceitou a minha marca, eu mato. Entendeu? Então, o anticristo vai usar o microchip com certeza. Pode acreditar em mim. A não ser que o arrebatamento tarde muitos anos, que eu não estou acreditando nisso. Que podem vir tecnologias piores do que essa, né? Ele vai usar, mas não é a marca da besta. A marca da besta não é o microchip. É uma marca visível a olho nu. A pessoa vai poder ver a marca. Não é uma coisa além. Recebida de forma voluntária. É uma coisa que as pessoas precisam entender. Porque quando surgiu o CPF, os crentes não queriam fazer cadastro de pessoa física. Mas então agora já vão saber quem sou eu. Gente, o CPF é um documento tal. Você não está aceitando a marca da besta. Se fosse a marca da besta, seria assim: você quer pertencer ao anticristo? Você vai receber a sua marca ou não? Você vai ter que decidir sim ou não. Você não vai ser ludibriado. Ai meu Deus, quando eu vi já estava marcado. Eu queria tanto servir a Deus, mas agora já foi. Não é isso que vai acontecer. A pessoa vai optar por ter a marca. É recebida voluntariamente. A marca só será divulgada depois do arrebatamento. Então a igreja tem que se preocupar com o quê? Se preocupar com o arrebatamento, se preparar, ficar preparado, não com marca da besta. Isso será depois. Será instituída na segunda metade da tribulação. A primeira metade o anticristo vai enganar todo mundo. Na segunda metade ele vai sair matando todo mundo. Necessária para comprar e vender. Quem não tiver a marca não compra e não vende, e acaba morrendo. Promovida pelo falso profeta. É o falso profeta que vai divulgar a marca, vai fazer acontecer essa marca por todos os cantos do mundo. Quem receber a marca não tem direito à salvação. Optou pelo anticristo, não tem mais salvação, de nenhuma hipótese. E se não receber? Se não receber, será decapitado, será morto, será fuzilado, sei lá, mas vai morrer. Mas no final da tribulação, quando terminarem os 7 anos da tribulação e grande tribulação, o que acontece com aqueles que morreram por não aceitarem a marca? Eles vão ressuscitar. A Bíblia diz, e reviveram e reinaram com ele durante os 1000 anos. Então, vale a pena.
Então, existe alguém que pregue que o Espírito Santo vai estar na terra. Existe alguém que prega que o Espírito Santo não vai na terra, não vai estar na terra. Eu particularmente acredito que o Espírito Santo não vai estar na terra como está hoje. Mas as pessoas acreditam, alguns pregam que o Espírito Santo vai estar na terra. Por quê? Porque o Espírito Santo sempre esteve na terra. Desde no princípio o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Durante os tempos mais antigos ele vinha sobre pessoas e saía. Então ele sempre esteve. Porém, quando chegou a época da igreja, o Espírito Santo veio para quê? Para fazer morada entre os homens. Ele mora dentro. Então, depois do arrebatamento, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque esse tempo passou. A porta da graça fechou. Então, há quem diga que o Espírito Santo poderá estar atuando, mas nos dias de hoje. Isso. É um ponto de vista, né? Não existe, tipo assim, por que a gente não pode afirmar? Porque não existe nenhuma versículo ou alguma coisa que nos dê a comprovação de que vai estar. É possível que por causa da misericórdia de Deus, a bondade de Deus, ele possa estar trabalhando, atuando em algumas pessoas, visitando tal, mas não como hoje, que o Espírito Santo não quer te visitar, ele quer morar dentro de você, ele quer se relacionar como um amigo. Tanto que a Bíblia, a nova tradução da Bíblia, a Mensagem, ela diz assim, a bênção apostólica, que a graça do Senhor nosso, o Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade do Espírito Santo esteja com vocês. Olha só, a amizade, porque o Espírito Santo, Jesus falou, eu vou, mas outro vai vir no meu lugar e vai estar convosco. Então a ideia do Espírito Santo entre nós é morar conosco, viver conosco, nós temos uma vida com Ele, e não participar do culto, sentir a presença dEle e depois esquecer que Ele existe. A igreja sim. Com certeza. Daniel capítulo 2 também tem uma visão que o rei Nabucodonosor teve um sonho e ele soltou um decreto que queria que os seus
seus magos, adivinhadores e tudo que estava comendo de graça no palácio, trouxesse uma revelação. Mas ele queria que dissessem o que ele tinha sonhado. E os magos, e os sonhadores, e os adivinhadores, e todos os feiticeiros daquele tempo disseram: o que o senhor está pedindo é muita coisa. Ninguém vai. Quem já pediu isso? Isso é impossível, não tem como. Mas então ele falou assim: se vocês estão aqui, cambada, comendo, bebendo e desfrutando da minha riqueza e não conseguem resolver isso, vai acontecer o seguinte: eu vou dar um prazo, e dentro desse prazo vocês vêm e me contam o que eu sonhei e me dá a interpretação, senão vai morrer todo mundo. Tudo quanto é sábio desse reino vai morrer se não me trouxerem a interpretação, o sonho e a interpretação. E isso chegou até Daniel, que na época já estava lá. E o Daniel chegou e disse: olha, meu rei, o sonho que o senhor teve foi esse. O senhor viu uma estátua, o senhor viu assim, 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 a interpretação é essa. E descreveu a interpretação. Esse foi o sonho do rei Nabucodonosor, que se tornou revelação. A cabeça de ouro significava o reino de Babilônia, que foi do ano 605 até o 539 a.C. Para quem não sabe, antes de Cristo se conta decrescente, e depois de Cristo, crescente. Então, a cabeça de ouro significava o império babilônico que estava em atividade na época, que era o império do rei Babilônio. Depois do ano 539 até o ano 331 a.C., seria aqui o peito de prata, que significava o reino, o império Médio e Pérsia. Os quadris de bronze, o império grego, 331 até 168 a.C. As pernas de ferro era o império romano, que ia do ano 168 a.C. até o fim. E esse último, os pés de barro com ferro, Roma dividida, esse aí é o império do anticristo, finalzinho de tudo. Eu tenho um outro slide aqui, que depois Daniel teve uma outra visão, no capítulo de número 7. No capítulo 2 são 4 metais: ouro, prata, bronze e ferro. Em Daniel capítulo 7 são 4 animais: leão, urso, leopardo e besta. E os 4 significam a mesma coisa. O império do anticristo será o império romano restaurado, que vai acontecer então a batalha do Armagedon. Aonde vai acontecer a batalha do Armagedon? Será num vale chamado Jezrael, ou vale de Megido. Megido não é o vale, Megido é um monte. O Jezrael é um vale, Megido é um monte. E quando falo no vale de Megido, quer dizer o vale que está abaixo de Megido. O vale de Megido, o vale de Jezrael. Eu tenho uma foto aqui, vamos ver se eu consigo mostrar. Aqui. Esse aqui é uma foto do lugar. Ele está lá, é literal. Quem quiser comprar uma passagem de avião e ir até lá, o lugar é esse. Aqui vai acontecer a batalha chamada Armagedon, a batalha final. Que batalha é essa? A batalha de todas as nações que virão marchando contra o povo de Israel. O termo Armagedon só aparece uma vez na Bíblia, em Apocalipse capítulo 16 e versículo de número 16. Quem vai convocar as nações para esta batalha serão os próprios demônios, que sairão lá da boca do anticristo e do falso profeta e irão convocar as nações para essa segunda batalha. Está lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 13 e 14. Os exércitos serão convocados por ocasião da segunda vinda. Apocalipse 19, versículo 19. Jesus será o grande vencedor da batalha, isso já é lógico, a gente já sabe disso. Israel será salvo por Cristo. Romanos capítulo 11 e versículo de número 26. Será o fim dos tempos dos gentios, e será o fim de todo o império governado por homem. Daqui por diante não existe mais império humano, todos eles já serão aniquilados. O anticristo e o falso profeta
serão lançados no lago de fogo. Existe um porém: serão lançados vivos. Eles não vão passar pelo juízo final, eles vão direto, vivos, para o lago de fogo, que é a morte eterna. Satanás será preso por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20 e versículo 2 e 3. Aqueles que sobreviveram à batalha, aqueles que não morreram, eles vão poder desfrutar do milênio que Jesus vai instituir após a sua segunda vinda. Eu coloquei aqui só um diferencial entre o primeiro estágio da vinda de Cristo e o segundo estágio. O primeiro estágio será o arrebatamento. Jesus virá como a estrela da manhã. Apocalipse capítulo 22, 16. Mas no segundo estágio ele virá como o sol da justiça. Malaquias capítulo 4, versículo 1 e 2. No primeiro estágio, o arrebatamento, ele virá nos ares. No segundo estágio, ele vai pisar o Monte das Oliveiras, um monte literal. Ele pisará literalmente sobre o Monte das Oliveiras, e o monte vai ser fendido. Israel passará pelo meio do monte e serão salvos. No primeiro estágio, o arrebatamento, ele vem para receber a sua noiva. A noiva será arrebatada ao encontro dele. Mas no segundo estágio, ele vai vir para ser recebido por Israel. Zacarias capítulo 14, versículo 9 até o 11. No primeiro estágio, num abrir e fechar de olhos, como um ladrão, invisível ao mundo. O que o povo do mundo, que a terra vai ficar sabendo, é que um povo desapareceu. E daí sumiu o piloto, sumiu o motorista, sumiu o bicicleteiro, sumiu o dono do mercado, sumiu tanta coisa. Mas no segundo estágio, ele vem como um relâmpago, visível a todos. Todos vão poder ver ele vindo. E eu creio que não vai ser algo assim. Vai ser algo que vai demorar um pouco. Vai demorar. O sinal vai aparecer. E ele vai descendo, descendo. E o anticristo se desespera. E o diabo se encapeta mais ainda. Isso. Pode ser. O que vai acontecer com Israel quando Jesus voltar? Eu creio que virá numa forma humana. E virá porque ele será reconhecido. Ele habitará entre os homens. Então ele tem que vir numa forma humana. Não, aquilo é Apocalipse capítulo 2, eu acho. Aquilo é um retrato das suas características, vamos dizer assim. Toda a sabedoria, todo o conhecimento, onisciente. Então ele estava vendo uma figura retratando tudo aquilo, o poderio de Cristo, vamos dizer assim. Mas ele virá em forma humana, para que todos possam olhar. O que vai acontecer com Israel? Israel é o povo escolhido por Deus. Já estão em sua terra. Eles já estão na terra que ninguém acreditava que eles iam estar. Já estão. Muitas guerras eles já venceram lá. Depois que eles foram reconduzidos para sua terra, depois que foi instituído o Estado de Israel, muita gente já tentou tirar eles de lá e todo mundo só se deu mal. Eles continuam lá. E quem quiser ter um problema é só tentar tirar eles de lá. Agora, se alguém quiser ser abençoado, ore pelo povo de Israel, ore pela capital de Jerusalém, ore por eles, porque aqueles que abençoam Israel são abençoados. Eles vão, quando Jesus vir, eles vão reconhecer a Jesus como Messias, porque até hoje eles não reconhecem, mas nesse dia eles vão ter que reconhecer. O milênio terá sede aonde? Em Israel, na sua capital, Jerusalém. Lá será a sede.
Israel vai desfrutar do milênio como cabeça das nações. Todas as nações deverão subir a Israel de ano em ano. Zacarias capítulo 14, versículo 16. Então o futuro de Israel é um futuro glorioso. E depois do milênio, Israel vai para onde? Vai habitar a nova terra. Eu falei um pouco aqui sobre as dispensações. Para quem não sabe, nós somos conhecidos como os dispensacionalistas, porque nós acreditamos nessas 7 dispensações. Primeira dispensação é a dispensação da inocência, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 3. Depois, a dispensação da consciência, Gênesis capítulo 4 a 8. Depois do governo humano, lá na Torre de Babel. Depois a dispensação da promessa. Depois a dispensação da lei. E depois a dispensação da graça. E depois da dispensação da graça, quando se findar aí a dispensação da graça, os 7 anos de tribulação, virá a última dispensação, que é a dispensação do milênio, ou dispensação do descanso da terra. São 7 dispensações, e nessas 7 dispensações Deus tratou com o povo de maneira diferente. Por exemplo, não tem nada a ver a maneira como Deus trata conosco hoje, como a maneira que Deus tratava com o povo de Israel na época da lei. Não tem nada a ver. E também não tem nada a ver a maneira como Deus trata hoje, como a maneira que Deus vai tratar durante o milênio. São épocas diferentes. Deus falava, trabalhava, usava, se manifestava de maneiras diferentes. Hoje, olha só, o nome de Jesus é Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Deus habita entre os homens. Então, é uma dispensação totalmente diferente. Nós somos conhecidos como os dispensacionalistas, porque nós acreditamos nisso, nas 7 dispensações da humanidade. E estamos quase no finalzinho da 6ª dispensação, que é a dispensação da graça. Depois vem o milênio. No milênio, Satanás estará preso, mas o pecado e a morte vão continuar existindo. Por que o pecado e a morte vão continuar existindo? Alguém lembra? É porque o coração do homem é enganoso. Jeremias capítulo 17 e versículo 9. Enganoso é o coração do homem. E Isaías capítulo 65 versículo 20, está falando sobre o milênio. Ele fala que morrer aos 100 anos será morrer jovem. Então está falando sobre morte. Algumas pessoas acreditam que não, mas vai existir morte e vai existir pecado. Existindo pecado, existe morte. Sim, né? Sim. A terra será habitada por santos, que são a igreja que foi arrebatada, e homens. Diferença entre os santos e os homens. Alguém me diga. Isso. A igreja tem o corpo transformado, corpo incorruptível. Os homens ainda não. Os homens estão com seu corpo natural. Vão estar vivendo na terra naturalmente. Será um reino literal. Por quê? Que eu coloquei reino literal? Porque alguns acreditam que esse milênio é simbólico, que as coisas vão melhorando dia após dia, e que no final vai estar tudo restaurado. Na verdade é o contrário, as coisas estão piorando dia após dia. E se continuasse nesse embalo, onde é que ia parar? Um dos títulos do milênio é regeneração. A terra será regenerada, será redimida. Outro título é último dia, quer dizer, dos 6 dias, o último dia, o dia do descanso da terra. Outro, tempo de refrigério, tempo de restauração de todas as coisas. Em Atos capítulo 3, versículo 19 e 21. Também é tido como plenitude de todas as coisas. Isso quer dizer que todas as outras eras caminham para o milênio, para esse tempo em que Jesus será rei.
E também em Apocalipse 11, versículo 15, diz sobre o reino de Cristo. Um reino preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25 e versículo 34. Jesus será o cabeça do reino. O reino de Deus, reino de Davi, reino dos céus. Esse é o milênio. O final do milênio vai acontecer uma coisa que existe muita confusão. No final do milênio vai acontecer uma grande batalha. É o Armagedon? Não, o Armagedon já aconteceu. Aqui é uma outra batalha, conhecida como Gog e Magog. Esta não é a mesma batalha, porque aqui o anticristo e o falso profeta já estão no lago de fogo. Aonde que está a referência dessa batalha? Está lá em Apocalipse capítulo 20 e versículos 7 e 8. Um pouquinho antes está escrito assim: Satanás foi preso por 1000 anos. Aí foi os 1000 anos passaram. E depois importa que seja solto por um pouquinho de tempo. Quando vai acontecer isso? No final do milênio. No final do milênio, quando estiver finalizando, ele vai sair a enganar os povos. E acredite, meu irmão, o povo, mesmo depois de ter desfrutado de todas as bênçãos do milênio, que são muitas, nós não temos tempo aqui para decorrer sobre o assunto. Nós tivemos a lição sobre isso. Hoje nós só estamos fazendo um resumo. Será um tempo incrível, um tempo inacreditável, uma utopia para os nossos dias. Mas o povo mesmo assim ainda vai dar ouvidos para o diabo no pouquinho de tempo que ele for solto. Ele vai levar uma grande multidão ainda para a famosa batalha, última batalha, Gog e Magog. Depois dessa batalha, que ainda vão sofrer derrotas, aí vem o juízo final. Existe quantos juízos? 7 juízos. Eu coloquei um slide aqui, ó. Não é só um juízo, são 7. O primeiro juízo foi no Calvário. O que foi julgado no Calvário? O pecado dos crentes. Todo crente, ele é um pecador perdoado, porque ele foi perdoado lá na cruz do Calvário. Os pecados nossos foram levados sobre Cristo, e ali tem bastante referência. A pessoa pode assistir lá as aulas e ver que todo o nosso pecado foi julgado em Cristo. O segundo juízo é o juízo cotidiano. Que juízo é esse? Esses são aqueles momentos em que Deus nos disciplina em vida. Deus nos julga, Deus nos pune para que nós não percamos a salvação eterna. Depois disso, o terceiro juízo é o tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, as pessoas vão comparecer para receber os seus galardões, o bem ou o mal que tiverem feito por meio do corpo. Depois, o quarto juízo será o juízo das nações. Aqueles que se levantaram contra Cristo, aqueles que apoiaram a Cristo, serão julgados. Depois disso, o quinto juízo será o juízo do povo de Israel. Está lá em Ezequiel capítulo 20, versículo 33 ao versículo 38. O sexto juízo, aí vem o juízo dos anjos caídos. Aqueles que se corromperam, aqueles que caíram, aqueles que seguiram Satanás, aqueles que estão presos, aqueles todos serão levados ao juízo. Depois disso, então, aí vem o último juízo, o juízo final. E quem vai ser julgado no juízo final? Todos os ímpios. Todos. Eu vou arriscar, desde Caim até o último. Não, eles não vão para o céu. Aqueles que viveram em santidade no milênio vão desfrutar, daqui a pouco eu vou estar falando, da nova terra. Da nova terra. A nova cidade, a nova Jerusalém, é para quem? Para a igreja. Lá em Apocalipse diz assim, capítulo 21,
eu vi descer a noiva do Cordeiro. E estava falando de Jerusalém. Jerusalém, igreja, tudo a ver. Não Israel, povo salvo no milênio. Todos que comparecerem já são culpados no juízo final. Quem comparecer no juízo final já é culpado. Por quê? Porque lá em João capítulo 3, versículo 18, está dizendo: Jesus foi enviado não para que condenasse o mundo, mas aqueles que não creram já estão condenados. Então eles só vão comparecer, para quê? Para receber a sentença. Eles vão olhar e vão perceber que realmente merecem ser condenados, mas culpados eles já são. Nome, dinheiro, fama, prestígio, não faz diferença nenhuma. Mas eu fui presidente da convenção, não sei das quantas. Problema seu. Aqui, o que faz a diferença é se teve. Aqui não, né? Faz diferença antes. É ter uma vida com Deus. Ali, grandes, pequenos, ricos, poderosos, famosos, sem fama, mendigos, plebeus, reis, todos, nobres, condes, juiz, tudo, não faz diferença. Não faz diferença nenhuma. O juiz não será Jeová, o juiz será Jesus. É ele que vai ser o juiz, é ele que está sentado sobre o grande trono branco. E o grande trono branco é grande, porque a Bíblia diz que de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Não dava para permanecer na frente do trono. O trono era grande e era santo demais. Mas Jesus estava sobre o trono. Jesus é maior que o trono. O livro da vida será aberto para constar, para ver se o nome do cidadão consta no livro. Se não consta no livro, então são julgados. Abrem-se outros livros. Esses outros livros podem ser a Bíblia, podem ser os livros que a Bíblia cita. A Bíblia fala sobre o livro do corpo, o livro das lágrimas. Ele fala sobre vários livros. Eu enumerei aqui, quer ver? Eu não coloquei o slide sobre esses livros, porque eu não achei necessário. Mas a Bíblia fala sobre vários livros, acho que 6 livros. 6 livros a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre o livro da consciência, o livro das obras, o livro das lágrimas, o livro das maldições, o livro das palavras e o livro do corpo. Esses livros têm todas as referências bíblicas. No dia que nós passamos sobre o juízo final, foi passado isso também. Haverá graduações de punição. Eu tive conversando com alguém, a pessoa falou assim: mas o camarada não vai para o lago de fogo? Se vai para o lago de fogo, tanto faz. Eu não sei explicar como serão as punições do lago de fogo. Eu só sei que lá em Lucas capítulo 12 e versículo 46 ao 48 está dizendo: e este foi punido com muitos açoites, e outro foi punido com menos açoites. Então há uma diferença de punição. Porém, de todo jeito, o camarada que vai para o lago de fogo, a esperança dele é a seguinte: se um dia Deus deixar de ser Deus, ele pode sair de lá. Então, não tem esperança. Depois de sentenciados, vão para o lago do fogo. Apocalipse 20, versículo 15. Os salvos em Cristo não serão julgados, porém, os salvos vão estar lá, no julgamento das pessoas. O lago de fogo é a morte eterna. O Jesus falou sobre segunda morte, morte eterna. Nesse dia vai deixar de existir o inferno e a morte. Por quê? Porque o inferno e a morte são temporários. Quando o lago de fogo for inaugurado, a morte não tem mais utilidade, e o inferno também não. Então a Bíblia diz: a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Por quê? Porque a morte e o inferno são temporários. Por que a morte é temporária? Porque a morte é um escravo do pecado. Ou o pecado é escravo da morte? Eu sei que os dois trabalham junto.
Enquanto existe pecado, existe morte. Acabou de desaparecer o pecado, não tem mais pecado. A morte perdeu o valor, não tem sentido a morte. Então, eles vão deixar de existir. E será feito então novos céus e nova terra. O propósito de Deus sempre foi chegar nesse ponto: novos céus e nova terra. Não haverá mais pecado, então não haverá mais morte. Ezequiel capítulo 36, versículo 24 a 38. A terra será completamente restaurada. Não é que Deus vai fazer assim, apareça uma nova terra. Não. A terra, ela será redimida. Mas como que pode isso, irmão? Se a Bíblia diz: vir novos céus e nova terra. Mas você também é nova criatura. Desde que você aceita Cristo, você se torna uma nova criatura. Você tem uma nova vida com Deus. Mas você não morreu fisicamente. Simplesmente, espiritualmente você morreu e nasceu de novo para Cristo. Então, assim também a terra, ela será redimida. Ela será uma nova terra, porque não tem nada a ver com a primeira terra. As primeiras coisas são passadas, diz. Não tem nada a ver. A nova terra, Israel e o que os restarem do milênio vão possuir. Detalhes: o mar não existirá. Por que o mar não vai existir? Porque o mar é símbolo de separação, é símbolo de tribulação, é símbolo dessas coisas. Então não poderá mais existir. Também o dilúvio, a primeira destruição da terra, foi com água. Então o mar não existirá mais. Jerusalém será a luz das nações. Não tem sol, não tem lua. É Jerusalém que alumia, como diz o povo lá do Nordeste, alumia todas as nações. Então não haverá mais noite, porque já que nós teremos um corpo que o pecado perdeu o poder, então nós não precisamos mais dormir. Agora nós vamos estar acordados o tempo todo, podendo desfrutar a vida sempre toda. Tudo se fez novo, tudo mudou. A Nova Jerusalém, aí aqui é o seguinte: é uma cidade literal, e ela mede 2.500 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Na aula que nós tivemos aqui, a última aula, a 13ª lição, eu falei aqui que a distância de 2.500 quilômetros dá quase como daqui de Cascavel até o Belém do Pará. Então, é muita distância, é muito longe. Sim, é uma cidade celestial, mas é uma cidade literal, uma cidade vista. Não é uma cidade simbólica, porque existem gente que prega que isso aqui é simbólico, não tem nada a ver. Não, é uma cidade mesmo, Jerusalém. Tem gente que coloca tudo simbólico, tudo é simbólico, tudo simbólico. E eu acho que até a salvação dele é simbólica também. Vai acabar indo para o inferno, só que daí literal. Tudo simbólico. Não, a cidade é literal. E ela é enorme. Você já imaginou uma cidade daqui de Cascavel até perto do Belém do Pará? De cidade, eu não estou falando de estrada, estou falando de cidade. Mas só que você tem que fazer a conta o seguinte: é daqui até lá de comprimento, daqui até lá de largura e daqui até lá de comprimento. Como é que vai ser a moradia do povo, irmão? Vai ser apartamento? Não sei, irmão. Não sei não. Não sou obrigado também a saber disso, né? Ah, meu irmão, vai valer a pena. Vai valer a pena. É a morada dos salvos. Em Gálatas capítulo 4, versículo 26, o povo aí fora diz que a Cida é a mãe deles. Mas a mãe da igreja, a mãe dos salvos, está lá em Gálatas capítulo 4, versículo 26. Jerusalém é a mãe de todos aqueles que servem a Deus. Várias referências ali, é a morada dos salvos. Quem vai habitar a Nova Jerusalém é os salvos em Cristo. Não haverá mais tempo. Você não vai poder ir até a igreja para adorar a Deus. Lá não tem isso. Isso é aqui. Se você quiser ir na igreja, tem que aproveitar em vida aqui, porque depois de arrebatado, acabou esse negócio de ir no templo. Só entra quem tem o nome no livro da vida. Quem não tem o nome do livro da vida não entra na Nova Jerusalém.
Mas ele foi salvo, ele habita a nova terra, mas se ele não tem o nome no livro da vida, não entra. Só quem tem o nome no livro da vida. O cordeiro será a lâmpada. Ficará suspensa acima da nova terra. Por isso será a luz das nações. E nós ficaremos para sempre, eternamente, com o Senhor. Então, para a gente concluir, uma pessoa pode viver aqui na terra até 110. Olha que tem alguém que pode chegar até 125 anos. Mas nada é comparado com a eternidade. No dia do Senhor, vai valer a pena quem viveu para Deus e está desfrutando da eternidade com Deus. Mas será muito triste, muito terrível, muito lamentável para aquele que desperdiçou esta oportunidade. Porque, como disse aquele versículo, a nossa leve e momentânea tribulação aqui presente, a nossa leve e momentânea, é um tempo muito pequeno. Então vale a pena, gente, a gente viver para Deus, a gente se batalhar pelo reino, a gente viver para Deus. Amém?